Boa noite a todos. Então, sejam todos muito bem-vindos nessa nossa live de segunda-feira, que é um momento muito importante para todos nós, não é, aqui do SEBMA, porque já estamos juntos há algum tempo e é sempre um momento de estudo, de reflexão, de união, né, de corações. Hoje com a nossa querida Cláudia Amaral, que é a nossa companheira lá do Ibirajara, nossa casa irmã, né? E Cláudia sempre muito pronta para nos ajudar, sempre com estudos muito importantes, muito bem elaborados. Então, a gente é um prazer muito grande, Cláudia, ter você aqui. Então, eu vou agora ler uma página que eu fiquei procurando aqui nesse livrinho Ceifa de Luz, que é uma preciosidade, né? E que fosse um tema que tivesse mais ou menos a ver com o tema de hoje, que é a desgraça real. Então, eu encontrei o item 27, aflição e tranquilidade. Emmanuel, né? Bem-aventurados os que choram. Jesus, Mateus capítulo 5, versículo 4. Bem-aventurados os que choram, disse-nos o Senhor. Contudo, é importante lembrar que se existe aflição gerando tranquilidade, há muita tranquilidade gerando aflição. No limiar do berço, pede a alma dificuldades e chagas, amargores e cicatrizes. Entretanto, recapitulando de novo as próprias experiências no plano físico, torna a concha obscura do egoísmo e da vaidade, enquistando-se na mentira e na delinquência. Aprendiz recusando a lição, ou doente abominando o remédio, em quase todas as circunstâncias, o homem persegue a fuga que lhe adiará indefinidamente as realizações planejadas. É por isso que na escola da luta vulgar vemos tantas criaturas em trincheiras de ouro, cavando abismos de insânia e flagelação, nos quais se despenham, além do campo material, e tantas inteligências primorosas engodadas na auréola fugaz do poder humano, erguendo para si próprias masmorras de pranto e envilecimento que as esperam inflexíveis, transposto o limite traçado na morte. E é ainda por essa razão que vemos tantos lares fugindo à bênção do trabalho e do sacrifício, à afeição de oásis sedutores de imaginária alegria, para se converterem amanhã em cubículos de desespero e desilusão, aprisionando os descuidados companheiros que os povoam em teias de loucura e desequilíbrio na vida espiritual. Valoriza a aflição de hoje, aprendendo com ela a crescer para o bem, que nos burila para a união com Deus, porque o mestre que te propões a escutar e seguir, ao invés de facilidades no imediatismo na terra, preferiu, para ensinar-nos a verdadeira ascensão, a humildade da manjedoura, o imposto constante do serviço aos necessitados, a incompreensão dos contemporâneos, a indiferença dos corações mais queridos e o supremo testemunho do amor em plena cruz da morte. Então, com estas palavras de Emmanuel, nós vamos iniciando, dando graças a Deus, agradecendo a Jesus, a Maria Santíssima, ao nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, que é o grande diretor desse trabalho, que abre as portas da sua casa, né, para nos dar essas grandes oportunidades. Então, é com um coração cheio de gratidão que sempre estamos aqui reunidos
e pedimos que todas essas vibrações, né, de alegria, de amor, de, de ampliação, né, da nossa consciência, essas vibrações possam ser levadas, em primeiro lugar, a toda a comunidade do Andaraí, que está lá recebendo essas bênçãos desse estudo, a nossa casa. Pedimos pelos nossos lares, pelos nossos familiares, pelos nossos vizinhos, enfim, por toda a nossa cidade do Rio de Janeiro, tão necessitada de paz e de harmonia. Agradecemos, Jesus, mais uma vez, esses momentos de paz. Assim seja. Então, meus amigos, temos aqui hoje a nossa querida Cláudia, que vai falar, que todos conhecem, acho que eu não preciso mais apresentar a Cláudia para vocês, né? Lá do nosso Birajara, uma trabalhadora incansável da doutrina, e que vai falar para a gente sobre a desgraça real das bem-aventuranças, né? Baseado, que é uma mensagem do Espírito da Delfina de Girardin, e que está no nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Cláudia, obrigada. Bom, boa noite a todos. É uma alegria estar aqui nessa sala de bate-papo, né? Já imagino um cafezinho, um chá, um bolinho, né? Estamos aqui entre amigos. Então, fiquem à vontade para trocar também impressões, né? Durante essa breve exposição. Para iniciar, eu estava reparando no capítulo 5, comparando com os outros capítulos do Evangelho, e percebi que é o maior capítulo. Ele tem 31 itens. E aí fiquei pensando, né? Como esse tema da aflição nos impacta? Porque, se nós formos pensar, a maioria dos livros espíritas tem que ter pelo menos um capítulozinho falando da dor, do sofrimento, da prova e expiação. Mas não só dentro da literatura espírita, em qualquer religião. Mas não só na religião, em qualquer obra literária, nós vamos encontrar, né, uma história que é desenvolvida a partir de um drama, de uma dor, de uma tragédia. Então, é uma questão muito recorrente, muito próxima a nós, a questão da dor, de como lidar com a dor, da aflição, os efeitos da aflição e a maneira como nós enxergamos a aflição, que é a grande mensagem desta noite. É o ponto de vista. Como é que a gente vai olhar a mensagem, né, que nos chega através dessa aflição, desse sofrimento? E aí, para a gente começar a trabalhar, eu gostaria de propor que cada um, né, em silêncio para si, pensasse na sua aflição, porque todos nós temos uma, né? Não é possível que os espíritos tenham se dedicado a tantos livros e a tantos estudos, e o codificador tenha ali o capítulo maior sobre o tema, e nós não tenhamos nenhuma afliçãozinha, né? Então a gente guarda, né, anota, né, quem tem caneta e guarda a sua aflição lá. Que aí lá no final é capaz da gente olhar para ela, quem sabe diferente, né? Se der tudo certo. E aí, o que, que eu verifiquei também? Que no livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, de Joana de Ângeles, ela tem um capítulo que é exatamente esse o tema, a desgraça real. Exatamente, ela pegou a mensagem da Delphine de Girardin, não sei falar francês, acho tão bonitinho, mas, né, a minha encarnação na França não me trouxe lembrança nenhuma, né, mas devo ter passado por lá, né? E ela faz também alguns comentários, né, na mesma linha, conforme a mensagem que a Jurema leu agora, que também segue essa mesma linha, né? Que é a proposta de avaliarmos como é que está funcionando aí essa nossa aflição, como é que a gente está enxergando ela. E pode parecer óbvio para a maioria de nós que já lemos isso muitas vezes e já conhecemos outros textos que falam da mesma coisa, mas na hora que a gente está efetivamente em conflito, sofrendo a dor, a aflição, parece que a gente precisa estar com isso muito fresco na memória e sempre reavaliando essa nossa posição.
Porque na sugestão da Delphine de Girardin, de Joana e de tantos outros, de Emmanuel, a ideia é: aquilo que me faz sofrer hoje me faz melhor, me faz aprender. Então, não é uma infelicidade. Enquanto que a desgraça real é aquilo que eu acho que vai ser muito bom para mim, são os meus desejos que eu não consigo conter, são as minhas posições de orgulho e vaidade que eu não consigo diluir, né? Criar com elas um estado de aprimoramento, né? Porque ninguém elimina isso, a gente vai diluindo, a gente vai conquistando maturidade, a gente vai tratando dessas nossas partes mais difíceis com o amor e resignação de uma mãe de um deficiente físico, por exemplo, né? Com aquele amor redobrado. Não é uma luta, não é uma guerra, é uma relação de auto-amor conosco mesmo, auto-amor, né? E aí, dentro dessa perspectiva, os espíritos nos dizem que a desgraça real é quando nós estamos num processo de ilusão, de adormecimento. Esse é o grande problema. Que, na verdade, é a situação que a maioria de nós vive, né? Pelo menos socialmente, né? A gente percebe, né, nas nossas relações fora da doutrina, muitas vezes a gente não consegue nem em família, por exemplo, ter uma conversa mais profunda, ou a gente não se abre, ou o outro também não se abre, e a gente se perde nas nossas redes sociais e nos nossos comentários superficiais, né? Porque a gente também não acredita que o outro possa nos dar algo melhor e a gente também não quer se reservar, né? Então, isso, na verdade, é também uma desgraça real. Antes da gente eu colocar os slides, eu vou só comentar que quem foi Delphine de Gerardin, que escreveu essa mensagem em 1861, é de Paris, 1861, e ela desencarnou em 1855. Então, só para ver que era já um espírito que com certeza já tinha encarnado na época de Kardec, ela nasceu no mesmo ano de Kardec, já para complementar, né, para fazer ali a ponte, a rede de apoio, a parceria com ele. E ela era uma poetisa, ela frequentava os salões nobres de Paris, e a época, porque é a época do iluminismo, né? Ela frequentava saraus literários, de música, então era uma pessoa muito ligada às artes. E os textos dela eu fui procurar, e hoje com o Google, com o chat GPT, fica tão fácil, né? Porque já traduz, né? Eu peguei o texto dela em francês e traduzi, e é bem parecido com o texto que o Kardec coloca, né? A forma de falar, a forma de contar, né, a história. Então, eu achei muito interessante. E ela apoiava muito as ideias de Allan Kardec. Então, ela sempre se declarou como uma simpatizante daquela que hoje é o espiritismo, mas que naquela época era uma ideia impressionantemente nova, diferente, e ela, desde o primeiro momento, ela era uma daquelas que dizia, não, o professor Rivaio não ficou louco, não, ele tem razão, aquilo faz sentido, né? Então, talvez por isso, somente 6 anos após o seu desencarne, ela já estava, né? Claro, na equipe do Consolador, né? Então, com toda certeza um espírito que já estava ali para isso. Outro detalhe, ela, ao escrever os livros, porque ela era mulher, ela usava um pseudônimo masculino, como era comum naquela época, né? As mulheres escritoras, poetisas não se apresentavam como mulheres, né? Jorge Sand também não se apresentou como mulher e era uma mulher, enfim. Tem várias histórias de pessoas que tinham essa característica. Então, na verdade, ela, muito embora não tivesse privações financeiras, né, ela sim passava aflições, né? Ela tinha suas questões que
eram contrariedades, sofrimentos. Então, ela fala como quem viveu a aristocracia, e, portanto, entende a desilusão, ela entende como a alma humana se ilude com as coisas efêmeras, mas também ela fala daquela pessoa que sofreu constrangimentos, né? Sofreu, restrições na sua maneira de ser por ser mulher naquela época. Então, ela consegue falar das duas posições. Então, vamos começar, né? Se alguém quiser falar alguma coisa, fique à vontade, tá? Deixa eu me localizar aqui. Todo mundo está vendo? Sim, Sim. Então, vamos lá. Vamos para a desgraça real. Ela fala, né? É o começo do texto dela. Ela traz para a gente, né, que toda a gente fala de desgraça, toda a gente já sentiu e julga conhecer-lhe o caráter múltiplo da desgraça, né? Venho eu dizer-vos que quase toda a gente se engana e que a desgraça real não é absolutamente o que os homens, faltou um N ali, isto é, os desgraçados supõem. Então, ela já vai falando aqui da ilusão. E aí eu trouxe também um texto para intercalar de Joana de Ângeles, que nessa página que tem o mesmo nome, ela vai falando que a desgraça, e aqui ela dá a definição de desgraça, é todo acontecimento funesto, desonroso, que aturde e desarticula os sentimentos, conduzindo a estados paroxísticos, né, conflituosos, desesperadores. Então, a desgraça, muitas vezes, é alguma coisa que, para o outro, nem parece uma desgraça, mas para aquele que sofre a desarticulação dos sentimentos, né, que pode ser algo que seja visível, um acontecimento terrível, mas também pode ser algo silencioso, né? A constatação que está no lugar errado, que fez a escolha errada, o arrependimento com culpa. Isso também é uma desgraça na vida da gente, só para a gente ampliar a ideia do que vem a ser efetivamente desgraça. Porque a gente tende a achar que desgraça, desgraçados são acontecimentos sempre externos. E muitas vezes a desgraça pode ser simplesmente o envelhecer, o não ser mais ouvido como era antes, a perda de poder, a perda da capacidade visual, auditiva, de se conduzir, né? Então, são fatos que nós vamos pensando e incluindo e entendendo que talvez desgraça para um não seja desgraça para outro. Então, ainda tem esse detalhe, essa especificidade, né? Na sequência, aí passamos para Delfine, ela fala o seguinte: opa, fui demais. Para julgarmos qualquer coisa, precisamos ver as consequências. Achei essa frase assim de uma simplicidade profunda que serve para tudo na vida. Então, para nós entendermos qualquer opção, qualquer escolha que a gente tenha que fazer no hoje, a gente tem que pensar nas consequências e escolher pelas consequências, né? Então, aqueles que são diabéticos ou que têm dieta de restrição de açúcar, vai pensar assim, se eu comer esse maravilhoso bolo de chocolate está aqui na minha frente, qual será a consequência, né? Essa é a atitude de quem é responsável consigo mesmo e com a sociedade. Mas isso é muito difícil para a gente. Esse é o simples óbvio, muito difícil, porque somos temperamentais e impetuosos, né? Nós gostaríamos que o nosso desejo fosse satisfeito e pensamos o seguinte: não, não vai ter consequência, não vai dar problema, e muitas vezes isso não acontece. E ela continua. Assim, para bem apreciarmos o que em realidade é ditoso ou inditoso para o homem, precisamos transportar-nos para além desta vida, porque é lá que as consequências se fazem sentir. Então, ela já vai dando para a gente uma outra noção. Quer dizer, lá
além desta vida é que as consequências se fazem sentir. Então, entender e escolher bem é fundamental não para esta vida, mas para a vida além desta vida. Então, é algo de fato muito importante. Aí, Joana de Ângeles diz que há ocorrências que são enriquecedoras por um momento. Essas são as mais perigosas, né? Trazendo alegrias e benesses para logo se converterem em tormentos, sombras, escassez e loucura. Então, vamos pensar lá nas consequências né, além da vida. Isso, nós espíritas percebemos isso com clareza, né? Nas mesas mediúnicas, na comunicação dos espíritos que se encontram numa faixa maior de perturbação, né? Talvez idêntica à nossa, mas menos protegidos vibratoriamente, não é? E aí a gente vai entendendo, né, aqueles que desperdiçam a encarnação, aqueles que se envolvem em situações de conflito, de crime. E então eles vão, né, muito embora tenham alguma compensação momentânea, essa compensação nunca será vantajosa a longo prazo. E é isso que a gente está discutindo aqui. O que a longo prazo é melhor para mim, né? Na sequência, Joana também fala que muitos infortúnios de hoje, aí ela coloca entre parênteses, são graças, pelo que resultarão mais tarde, favorecendo com paz e recuperação o déspota e infrator de ontem. Aqui eu vou dar uma pausa que eu acho tão importante a gente se olhar, depois eu volto. Por quê? Por que que é uma graça, né? Porque lá na frente nós vamos compreender o quanto isso nos faz mais maduros. Muitas vezes a gente pensa que o sofrimento, ele por si só, vai nos alçar, vai nos convidar a estarmos num estado de graça, de paz, né? De paraíso. A gente ainda tem uma visão romântica, mas não é bem isso. O sofrimento bem compreendido nos traz maturidade. E essa maturidade que vai nos dar esse sentimento de paz, de verdade, de plenitude. Porque o sofrimento por si só, quando nós não bem compreendemos esse sofrimento, ele não necessariamente vai nos levar a um bom lugar. Né? Muitas vezes nós aparentemente concordamos com uma situação difícil, muito mais por falta de coragem de romper com a situação difícil, né? E ela nos constrange, do que exatamente aprimoramento espiritual, capacidade, paciência, amor. Então, é muito importante que nós façamos uma análise sincera e solitária, né? Sozinhos, do quanto que a nossa dificuldade, essa nossa aflição que nós pensamos aí no começo, está nos trazendo maturidade e quanto que dentro dessa nossa tolerância tem também uma omissão nossa. Eu vou ficar aqui porque na outra encarnação já as coisas já vão melhorar, né? Aí eu vou ficar melhor, então vou tolerar isso tudo aqui. Porque não é essa graça que Joana de Ângeles fala, que é uma ponte para um mundo melhor, depende do nosso aprimoramento, da nossa maturidade. E é fácil a gente perceber que houve maturidade no nosso caminhar quando a gente se dá conta, do nada, assim, uma coisa acontece que a gente pensa assim, nossa, como eu mudei. Se fosse há 5 anos atrás, uma situação semelhante, eu ia fazer isso, aquilo, outro. E hoje não me deu vontade de fazer nada disso. Então, esse é um sinal de maturidade. A maturidade, ela é silenciosa. Nós não percebemos imediatamente, ai, agora eu estou madura, eu sou capaz. Não. Isso normalmente é uma vaidade, é uma camuflação aí de uma situação que não é essa. Normalmente, a maturidade é uma percepção que a gente tem de nós mesmos a longo prazo. Então, só para aditar nas nossas reflexões sobre as nossas angústias e aflições, como é que a gente está, né? Há 5 anos atrás, 10 anos atrás, como é que a gente se comportava?
quando estivesse eventualmente passando por uma situação semelhante. Então, daí a gente já pode, mesmo encarnados, concluir se nós estamos sendo agraciados com essa nossa aflição, né? Porque hoje já somos mais fortes, lidamos com mais tranquilidade, né? Estamos com a nossa fé mais enrijecida, né? Mais fortificada, ou se nós ainda estamos nos comportando com um certo temor, desequilíbrio, desconforto, ansiedade, né? E é muito importante a gente pensar nisso sinceramente, né? Porque é o sofrimento que nos ajuda. Porque o sofrimento que a gente passa e não pensa sobre ele, ele nos ajuda, aí ele repete, ele volta, né? Então, vou continuar aqui, se alguém quiser interromper, fique à vontade. Bom, na sequência, a Delfine fala assim para a gente: vos revelar-vos a infelicidade sob nova forma, sob a forma bela e florida que acolheis e desejais com todas as veras, com toda a verdade das vossas almas iludidas, né? Ela é uma poetisa mesmo. Então, aqui está trazendo uma infelicidade, está nos revelando a nossa, entre aspas, infelicidade sob uma nova forma, né? E ela diz aqui que essa é a desgraça real. A verdadeira infelicidade é a alegria, prazer, tumulto, é a vã agitação, é a satisfação louca da vontade que fazem calar a consciência, que comprimem a ação do pensamento, que atordoam o homem em relação, tá trocada ali a letra, ao seu futuro. Então, claro que ela não está dizendo que a alegria é infelicidade, ela está dizendo a alegria vã. Ela está falando, talvez se lembrando lá dos salões, né, da sociedade parisiense, dos Faustos, que nada daquilo serve depois que a gente desencarna, né? A vã agitação. E aí ela fala que eu coloquei em vermelho que a infelicidade é o ópio do esquecimento que ardentemente procurais conseguir. Quer dizer, quando estamos nessa situação de infelicidade, de desgraça real, a gente, ao invés de pensar por que eu estou tão insatisfeita se eu tenho tudo, se eu estou na corte, ou se eu tenho isso, se eu tenho aquilo, a gente tenta esquecer, se afundando um pouquinho mais. Aí a gente ainda piora a aposta, faz escolhas mais equivocadas. Então, ela aqui está se referindo àqueles momentos que a gente está tão acomodado com essa cultura superficial que nos traz infelicidade, que a gente consegue ser mais superficial ainda para poder esquecer dessa infelicidade. Então, a gente come mais bolo, compra mais não sei o quê, define que para ser feliz precisa trocar isso ou trocar aquilo, ou comprar alguma coisa nova para dentro de casa, ou fazer uma nova receita, quando, na verdade, a gente está apenas deslocando, né, a nossa insatisfação com a nossa própria vida para outro objeto. Então, esse conjunto, numa encarnação inteira, vira uma desgraça real. Depois, Joana vai falar para a gente assim, que aqueles, porém, que sorriem na loucura da posse, que se locupletam sobre os bens da infame cobiça, que são aplaudidos pelas massas e anatematizados, né? Quer dizer, incomodados pela consciência, oportunamente serão tomados pelas lágrimas, pela falta, pelo tormento. Então, é muito importante, né? Porque ao ler uma frase assim, a gente se lembra de tantos políticos, casos que a gente escuta, enfim, né? Pessoas que estão ali numa disputa de poder ferrenha, guerras, né? Está tudo aqui dentro, né? Guerra, disputa de petróleo, de poder, de território, está tudo aqui dentro nessa frase. E a gente muitas vezes esquece de pensar na gente mesmo, né? Porque talvez não com tanta força, graças a Deus, mas nós temos também as nossas disputas internas de poder, as nossas questões familiares que nos incomodam, né? A postura diante da vida que a gente gostaria de ter uma, mas tem outra. Então, é uma frase que cabe
em qualquer lugar desta humanidade que vivemos. E na sequência, Joana de Ângeles fala, e ela começa como o livro é Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, no final de todos os capítulos, ela sempre faz uma referência a Jesus. E aí ela falando, né, sobre Jesus, né, nesse ponto, ela diz que o homem Jesus não poucas vezes chorou o pranto da compaixão e da misericórdia, por conhecer as causas desencadeadoras de uma e de outra conduta, né? E aí aqui eu botei entre parênteses, porque a frase anterior, ela está falando da angústia do perseguido, né? E do aparente prazer do perseguidor. Porque se a angústia do perseguido não for bem compreendida, ele vai continuar a ser o perseguido revoltado. E se se o aparente prazer do perseguidor também não for, em algum momento, objeto de arrependimento desse perseguidor, ele também vai continuar nessa estrada. Não teve uma ruptura, ele continua, né? E ela fala que Jesus, que conhecia, né, a necessidade de todo esse pranto, até mesmo ele não deixou de ter compaixão e misericórdia, que é talvez a pessoa que mais pudesse dizer, não, fica tranquilo, você está chorando agora, mas daqui a pouco você vai aprender, vai ficar tudo bem, né? E não dá grande importância, mas como a gente não pode perder o nosso sentimento, né? Nós, sem o sentimento, sem a emoção e sem o amor, a gente vira uma máquina, né? Inteligência artificial. Tem que haver a compaixão e a misericórdia, ainda que Jesus soubesse da importância desse caminho, né? Para que haja depois essa redenção. E aí ele diz que aquele homicídio, a Joana continua, aquele homicídio traria, como ocorreu com Israel, consequências funestas, está se referindo ao homicídio de Jesus, por haverem os seus filhos perdido a oportunidade rara, ademais por transformarem-na em hediondez por capricho da raça, orgulho de prestígio político e interesses comerciais do tempo, né? Então, Jesus foi sacrificado, crucificado e morto por poder, por capricho, por disputa de raça, por interesse comercial, enfim, nada muito diferente do que a gente vê hoje, né? Quando milhões de crianças, mulheres, homens, idosos, seja lá quem for, são dizimados nas guerras pelo absoluto mesmo motivo, né? E que coisa, né? Também naquelas terras de Jesus. Então, a gente tem que pensar muito, né, nessa necessidade, né? Que necessidade desse sofrimento tão absurdo, né? Quando é que isso vai parar efetivamente? Bom, na sequência, Joana de Ângeles diz que a fome de amor e de compreensão. E aqui ela faz uma advertência, que essa fome de amor e de compreensão, ela é maior do que a de pão e justiça, porque a sua presença na terra, a fome, o pão a falta de pão e justiça, é resultado da ausência desses sentimentos geradores das injustiças sociais, morais e econômicas. Então, aqui ela diz que se houvesse amor e compreensão, todo o resto já estaria resolvido. Não ia ter desequilíbrio social, não ia ter indiferença, né? Então, voltando no slide anterior, quando Jesus tem compaixão e piedade, misericórdia por nós, olha como nós precisamos desenvolver esse olhar com relação a nós mesmos e ao outro, porque isso é amor e compreensão, né? A compaixão é o amor em movimento. A misericórdia é a compreensão pelo coração de alguma situação. Então, como isso é importante que exerçamos para nós e para os outros, porque a solidariedade vai nascer daí, né? Olha que interessante, a gente começou a falar de aflição, a gente já está agora lá no amor e na compreensão, porque isso tudo está linkado. A gente não vai conseguir sofrer com proveito
se não tivermos essas reflexões também sobre qual a virtude que a gente tem que desenvolver, né? Senão a gente ia falar só de histórias tristes, depressivas, complicadas, e como é que a gente sai disso? Então, essa aflição que a gente lá no começo ficou pensando na nossa, como é que a gente resolve? Com amor e compreensão, sem pressa de resolver a aflição. Deixa a aflição lá, deixa a dor doer, mas vai amando ela e vai compreendendo ela, né? Vai entendendo por que que ela está na minha vida, né? Por que que isso acontece comigo? Onde eu não consigo lidar bem com isso? Qual é a área da minha vida que eu preciso melhorar e ver diferente, né? Amor e compreensão consigo mesmo. Talvez, se cada um de nós conseguir melhorar um pouquinho, fazer esse dever de casa que é aparentemente simples, a gente consiga, né, daqui a alguns milênios, ter uma sociedade terrena muito, muito mais equilibrada, porque isso tem um efeito multiplicador, né? Isso tem, a gente logo vai dando exemplo, né? Mesmo sem querer, não, principalmente sem querer, né? Porque o bom exemplo ele escorrega, a gente nem sabe que está dando exemplo e está acontecendo, né? Bom, já estou chegando no final para a gente conversar, né? E aí a Delfine fala assim: esperai, vós que chorais. Tremei, vós que rides, pois que o vosso corpo está satisfeito, mas a alma não, né? E ela, no final, ela coloca, né, que o Espiritismo vos esclareça e recoloque para vós, sob os verdadeiros prismas, a verdade e o erro. Então, na verdade, essa mensagem, ainda tem algumas, mas eu vou interromper aqui. Na verdade, essa mensagem ela está trazendo para a gente uma proposta de mudança de ponto de vista, né? É isso. O título de Desgraça Real, a gente já pensa assim, nossa, é um troço horroroso, terrível. Como é que eu vou lidar com isso? Mas o que ela quer dizer para a gente é assim: muda seu ponto de vista, verifica se o que você está entendendo, você encarnado, de verdade e erro, é verdade e erro mesmo. E é uma mensagem dirigida a nós encarnados, né? É muito claro isso, está lá dentro da codificação, dentro desse contexto. Porque nós encarnados, nós temos uma tendência, uma facilidade maior a nos iludirmos. Claro que o desencarnado que não quer enxergar, ele vai ficar lá cristalizado naquele momento que o afetou, ele vai se definir pela vontade mental dele. Mas é também sabido que ele está mais exposto e poderá, né, na medida que queira mudar de patamar, ser logo esclarecido. Quando muitas das vezes nós, quando nos dedicamos a uma conduta ilusória, cultivando sentimentos e dores de ressentimentos, para nós sairmos desse círculo, né? Aqueles que convivem conosco, nos enxergarem de outra forma, perceberem em nós alguma mudança, demora anos, né? É algo assim que, porque nós estamos mais, entre aspas, protegidos pelo corpo de carne, nós conseguimos disfarçar mais esse nosso interior e contar uma história mais bonita, né? Então, com certeza, o Espiritismo vai trazer para a gente o esclarecimento do que seja verdade e erro, e mudar o nosso ponto de vista é fundamental. Eu não me lembro das minhas reencarnações anteriores, eu não sei vocês, mas eu tenho a impressão que a atual reencarnação, nesse momento planetário, em que tudo está mudando tão rápido, né? É uma coisa assim, impressionante, né? Traz para a gente também um convite de mudança de ponto de vista, né, para as coisas da vida, né? Nós, há anos atrás, há 10 anos atrás, a nossa sociedade, a família, 10 não, vamos tá 15 anos atrás, a família era constituída por um casal, um homem e uma mulher que se casavam. Hoje, a gente, né, tem mulher, homem,
Enfim, isso tudo com sinceridade, de uma forma muito tranquila, muito natural. Isso é uma mudança muito grande de paradigma, né, para nós brasileiros, para nós ocidentais, em pouco tempo, e em todos os países. Isso é só um exemplo, né? A mudança na forma de trabalhar, a mudança nas profissões, quantas profissões novas, diferentes, que a gente não sabe nem como é que é isso, hein? Né? Enfim, assim, e a certeza de que se hoje nós mais ou menos conseguimos lidar com a tecnologia, talvez daqui a 30 anos a gente não consiga entender o caixa eletrônico daquela época, daqui a 30 anos, porque a coisa vai, né, num crescente. Então a gente sabe que está mudando rápido e que ainda vamos ter muitas mudanças. Então, o exercício de mudar o nosso ponto de vista, com base nesse amor e nessa compreensão das nossas aflições, talvez seja o momento assim mais oportuno, né, da nossa encarnação agora, nessa época. Talvez seja o convite mais premente, né, o apelo maior para nós espíritos que estamos encarnados neste momento planetário. Então, tem que se chamar realmente muita atenção para isso. Eu entendo, né, são reflexões minhas que eu divido com vocês, que essa mudança de ponto de vista, ela só acontece de uma maneira real quando a gente tem coragem efetivamente de entender, né, as nossas aflições, as nossas raivas, os nossos ressentimentos, as nossas mágoas, e que, na verdade, a dor, o sentimento, a ansiedade pelos quais nós hoje experimentamos, né? Na verdade, elas são pistas preciosas a nos indicar o que que a gente precisa realmente fazer a nível de desenvolver virtude. Fazer do sentido, o que que eu preciso, qual é a habilidade que eu preciso desenvolver para ser melhor, né? Do ponto de vista do espírito. Então, entender qual é a ansiedade, qual é o sofrimento, qual é a angústia, é fundamental, porque essa é a grande pista para nós, para o nosso autoconhecimento. Ela é a pedra de toque, né? Não vai ser, a gente não vai descobrir isso sonhando, lendo, não vai descobrir na astrologia, não vai descobrir com o médium, nada disso. A gente vai descobrir isso com a nossa ansiedade, a nossa aflição, aquilo que nos traz perturbação e sofrimento. Vou contar para vocês uma história boba. Tem tempo, Jurema? Você grita, tá? Que eu, que eu sei que o grupo gosta de trocar ideia no final, isso é muito bom. Ela não desativou, mas eu acho que eu tenho, né, Nádia? Não, tem sim, claro. Então, contar uma historinha boba que aconteceu comigo ontem, né? Que fazer estudo é bom, né? Eu acho que é assim, a gente pega uma abraçada de rosas que dão para a gente, aí a gente, né, entrega, mas o perfume fica, né? Porque a gente vai pensando, nossa, como é que é isso? E aí eu tenho uma filha que mora, minha filha mais velha, que vai fazer 37 anos. Ela mora em São Paulo. Ela mora sozinha, ela foi para lá para trabalhar há 10 anos e tal. Aí ela tem um cachorro, né? Porque né, não conseguiu ainda encontrar um par, vai logo um pet, né? Que faz uma companhia. E ela tem que levar o cachorro para dar a voltinha no final do dia, né? Para poder fazer lá as necessidades dele. Aí, 10 horas da noite, ontem ela está falando comigo por vídeo, eu disse, "Mas você já levou o cachorro na rua hoje, né? Ah, não, eu vou daqui a pouco. Aí, quando eu olhei, a hora, Carol, pelo amor de Deus, 10 horas da noite está tarde. Como é que você vai sair, né, sozinha? Aí ela, não, mas eu vou sem nada, eu vou sem relógio, não levo celular. Eu disse, mas você vai com você, que é o mais importante, né? Como é que é perigoso, né? Aí eu fui dormir. Aí eu disse para ela: então você vai agora. Aí desliguei lá o vídeo rápido e depois você me manda um zap dizendo que cheguei.
Ah, tá bom. Aí eu fui deitar tentando dormir. Quem disse que eu dormia? Eu ficava fritando. E ela esqueceu, eu também disse, não, eu tenho que dormir, gente, eu tenho que ter, né, fé, as coisas são como são, vai dar tudo certo, mas assim, é aquele desespero de querer estar lá para conferir, né? É uma fragilidade nossa, né? A gente tinha que, eu pelo menos considerei assim no meu caso, né? Que, poxa, se eu tivesse essa fé mesmo, eu ia dizer, não, ela está com o mentor espiritual dela, está tudo bem, e, né, e mesmo que tenha que acontecer alguma coisa, é a vida, né? São coisas que a gente tem que passar. Então, aquilo me trouxe uma aflição danada. Aí, graças a Deus, ela me mandou mensagem, ainda disse assim, esqueci de falar que cheguei. Aí fui lembrar, sei lá, meia-noite, né? Aí depois você ainda passa mais uma hora e meia, ainda tentando se livrar do susto, né? Mas está tudo certo. Então, assim, ainda somos seres, né? Eu, pelo menos, que estão ali tentando manter o controle, né? De uma situação que a gente já não tem mais controle, que já não é mais algo que se pode, se é que algum dia teve, né, Jurema? Que eu acredito que nunca tive, né? Mas são reflexões que a gente precisa fazer para entender, né, como é que o sofrimento, como é que a ansiedade, como é que isso tudo é processado, funciona na nossa mente. Porque, com toda certeza, a desgraça real é quando a gente não faz a reflexão sobre o sofrimento, porque aí a gente foge dele, a gente arruma jeito de sair, né, pela porta dos fundos e fugir das diversas formas que a gente já está acostumado a fazer, até pelo suicídio, que também é uma forma de fugir de um problema né, do sofrimento, direto ou indireto. Então, é um tema muito importante e muito urgente para a gente pensar. E acho que fica mais animado quando a gente pensa que a gente vai conseguir um maior autoconhecimento se a gente olhar para essa nossa parte, a parte da dor, do sofrimento, da ansiedade, da depressão, né? Assumir essa parte. Ah, sim, eu tenho esse viés, eu tenho essa tendência, eu sou dessa forma, porque ali a gente vai estar no banquete, né? Vamos estar no banquete, está todo mundo ali sentado, né? Eu gosto dessa passagem evangélica, aquela que o Senhor chamou os melhores da sociedade, ninguém foi, e aí no final ele mandou os servos chamarem os mendigos, os estropiados, aí sentou todo mundo à mesa no banquete, né? Tem essa passagem, né, essa parábola que Jesus conta. Para mim, esse é um simbolismo das nossas partes mais adoecidas, mais empobrecidas, mais difíceis que a gente tem que chamar para estar nesse banquete, para poder nós olharmos, compreendermos, amarmos esses lados nossos, ainda sombrios, ainda obscuros, ainda carregados de mágoa, de impaciência, de irritação. A gente precisa botar todo mundo ali para comungar, né? Para que a gente possa, de fato, entender qual é a direção que a gente quer tomar, fazer a escolha com base na verdade, né? Então, fica aí essas reflexões, né, da Delfine, de Joana, essas, esses exemplos, né, evangélicos que nós temos, e quem sabe, né, a gente consiga aí cada vez mais exercitar essa autenticidade, né, que vem dessa célula divina que todos nós carregamos conosco. Muito obrigada. Cláudia, muito obrigada. Nossa, você não imagina a importância dessas suas reflexões. Caiu assim como uma chuva aqui de bênçãos para mim. E porque hoje mesmo eu estava conversando com meu filho sobre isso, né? E as nossas frustrações, porque a gente tem que parar porque como tudo tem, nada acontece por acaso, né? Tudo tem um motivo, por que que certas coisas acontecem? Isso é fundamental, essa reflexão. Mas a doutrina espírita nos leva, não levou a isso, né? Esses estudos,
nos levou a ter essa, a chegar a esse momento. Eu já estou com 74 anos, há quantos anos na doutrina? Cheguei aqui nesse momento de parar para pensar, meu Deus, por que eu estou passando por isso? Por que essa preocupação? Por Uhum. que isso? Quais meus propósitos agora, né, já que já estou aposentada? Qual é o propósito de vida? Isso tudo é fundamental de você parar para pensar e, e realmente, porque se você for as coisas mergulhar nessa aflição, mergulhar nas preocupações, sem tirar um proveito disso, não adianta, não é? Então, é isso mesmo. Agora, eu posso falar mais uma coisinha da Delphine, que eu sou uma fã da Girardin, Ah, porque ela era ela era poeta, era uma jornalista e tal. E ela conheceu Kardec, mas ela era amiga do Vitor Hugo, grande amigo. ah, Então, ela ficou muito abalada com aquelas revoluções todas, que ele foi exilado, e vários os outros é. exilados foram todos lá para a ilha de Jersey, aquela toda. Ela ficou muito abalada com aquilo. Ela passou uma fase muito difícil com esses acontecimentos Hum. políticos na França. Então, ela já com câncer, já bem tomado, ela Acho que ela pega tinha 55 anos, né, quando ela ela pega um faleceu. navio, 51 que ela tinha. exatamente, e chega, imagina, leva um tempão, chega na ilha de Jersey muito cansada, mas o Vitor Hugo recebe ela, e ela, como era médium, ela corre, ela foi jantar ou almoçar, não sei, mas antes da sobremesa, isso aqui está nesse livrinho precioso, que Que é Os Doentes da legal. Codificação Espírita. E aí Hum, ela corre para pegar a mesa e aí eles tentam, há várias tentativas com as mesas girantes, até que no momento o sucesso acontece, que a filha de Vitor Hugo, que tinha morrido afogada, Leopoldine, que era um grande amor de Vitor Hugo, ela casa essa menina e ela morre afogada na lua de mel. E hum. ele ficou muito, muito arrasado. Então, a A Delfim vai Delfim. lá, né? Vai para lá e na mesa. Então, no livro diz que aquele momento, né, que a filha vem para falar com o pai, mudou toda a vida do Vitor Hugo. A vida dele mudou. Ele que era mais cético passa a acreditar, né, na vida e passa a ser esse espírito que trouxe para a gente também, né, Ardua Ascensão, né, trouxe livros incríveis, Hum, né? uhum, E ela doente, muito cansada da viagem, muito já quebrada, ela vai lá para levar notícias para ele também de Paris, para consolar todos aqueles exilados que estavam lá. Olha que criatura maravilhosa, né? Que era Gerardin. E logo uhum, depois, quando ela morre, ela volta trazendo essa mensagem e é um dos uhum, expoentes, né, da uhum. codificação. Mas eu quero agradecer muito as suas considerações, porque foi muito importante para as minhas aflições. Então, eu vou passar a Pra palavra todo para o Augusto. Sei que a Nádia quer falar também, né? Cadê o Augusto? Estou aqui, estou Oi, aqui. pronto. Tudo isso que Cláudia nos brindou, a gente reflete, temos refletido por vários estudos, né, nesse tema, o sofrimento, né? O que é o sofrimento? O sofrimento é uma condição ainda de qualquer um, tem a classe que tiver, mesmo os mais abastados materialmente, como os mais carentes. Mas o sofrimento, à medida que a gente reflete sobre ele, a doutrina nos diz isso, à medida que a gente busca a meditação, a gente entende que nós vivemos os efeitos. Se nós vivemos os efeitos, existe uma causa para aquilo. Então, quando a gente, ao invés de ficarmos nos lamentando ou buscando as fugas, os refúgios para parar de sofrer, entre aspas, a gente só avoluma e retarda tudo isso
e vai criando a revolta porque não entendeu. Quando nós nos aprofundamos nas causas, não é que a gente deixe de sofrer, mas ele se torna mais leve. Mais leve porque nós já vamos compreendendo o caminho que nós precisamos tomar daqui por diante para que isso não fique em nós, ou que se modifique, ou que vire uma experiência de uma conduta melhor, não mais incorrendo naquelas coisas de antes que nos levaram a esse efeito. Então, eu entendo o sofrimento como a cura. É o remédio amargo, necessário, cada um tem uma dose, cada um tem um sabor, porque o remédio é para que aquela patologia seja sanada. Mas nós precisamos tomar o remédio, nós precisamos do médico que receite, nós precisamos de Jesus, né? Porque a gente, enquanto espírita, fala muito no espiritismo, mas não podemos esquecer de Jesus, não, hein? Porque é nele que se pauta toda a doutrina, a consolação, é, a, o esclarecimento das parábolas, das histórias que eles nos contavam, que ele nos contava numa fase que nós éramos muito infantis ainda, espiritualmente falando. Então está nele. Então, graças a Deus, teve o codificador, os espíritos que nos trazem a posição mais evoluída que qualquer um de nós, mas todos baseados em Jesus. Então, que o sofrimento seja a cura e que a cura seja leve à medida que nós procuremos entender o motivo dela. Sempre porque não há injustiça. O jugo é leve, né? O fardo é suave, mas é um fardo que nós precisamos carregar e torná-lo mais leve, porque a canga que está no nosso pescoço, essa agora é para nos levar para o bom caminho. Por isso que ele é suave, desde que a gente entenda assim. Obrigado, Claudinha. Obrigada, Augusto. Nádia, quer falar alguma coisa? Eu quero, sim, claro, que agradecer a Cláudia Amaral, porque bateu, falou para mim, tá? Porque você falou do banquete, eu achei maravilhosa essa história do banquete, porque você coloca todo mundo ali, né? Ali está todo mundo mais ou menos no mesmo barco, porque cada um tem as suas aflições. E aí você vai tomar um cafezinho com as amigas. Aí você se expõe, trocam experiências. É muito gostoso, porque cada uma tem um tipo de aflição. E naquela hora a gente consegue fazer. Né? Hoje eu estou muito feliz que a minha terapeuta está ouvindo tudo isso, ela entrou aqui, estou toda feliz, porque aí mas eu acho que essa coisa que você falou de você colocar todo mundo junto, porque a tristeza ela precisa de companhia. Eu sei que é uma coisa individual, a dor é individual, né? Mas se você colocar todo mundo num barco e cada um falar das suas angústias, das suas tristezas, num cafezinho, numa coisa, aquilo vai te esvaziando um pouco. Então, você vai trocando. A experiência de uma vai, de repente, com a sua experiência, vai somar aquilo. Então, eu acho importante a gente falar sobre, como você disse, é importante que a gente veja, né, a nossa depressão, veja a nossa tristeza, a nossa angústia, mas que coloque para poder você curar, você tem que se esvaziar disso. Esvaziar disso, você precisa falar, você precisa do outro, você precisa orar, você precisa estar em conexão com o maior, né? Porque isso também te ajuda. Mas eu acho gostoso essa fala que você disse do banquete. Achei isso maravilhoso, tanto espiritual quanto aqui. Obrigada, Cláudia. Pedro Paulo? O sol? Sim, sim, sim. Fala. Eu gosto muito dessa página, como gosto do capítulo, né? Eu e a Nádia, há pouco tempo, escutamos, a gente estava no Frei Luiz, e o companheiro falou sobre esse capítulo, lição por lição.
Foi assim, uma aula assim, de coragem, né? A gente tem que ter coragem, tem que ter fé, entendeu? Eu gosto muito, muito mesmo, entendeu? O que parece é felicidade, porque às vezes a gente está feliz, entendeu? Estamos naquela empolgação, ou férias, ou o aniversário, o casamento, a gente não sabe, pode estar atrás daquilo que aí vem a verdadeira desgraça real, entendeu? Então, a gente tem que ter muito cuidado. Ô, Cláudia, eu não sei se você, muitos aqui já devem ter o hábito de ler o Reformador, mas a Ivone assinava alguns artigos no Reformador como Frederico Francisco. Era a É, Ivone Pereira. E o Frederico em homenagem ao Chopin, tá? Frederico Chopin, entendeu? Então, eu não sei se em outros jornais ela assinava com esse pseudônimo, mas eu lembro que eu li muitos artigos dela com o Frederico Chopin. E só para dizer, você contou um caso aí, eu vou contar um caso que todos conhecem também, que o Chico pediu ao Emmanuel se ele não poderia servir a mediunidade com um pouquinho mais de dinheiro, um pouquinho mais de facilidade, porque ele lutou muito, ele lutou muito com a pobreza, a gente sabe disso, né? Não vamos aqui repetir. Aí o Emmanuel contou a seguinte história: ô Chico, se você pegar um carro, tá? Um automóvel, dirigir um automóvel numa estrada asfaltada que está lá permitido até 80 quilômetros, você vai passar para 90, vai passar 100, 110, 110, um pouquinho, você está no precipício, está na pirambeira lá, capotou, etc. Agora, se você pega esse mesmo carro, numa estrada de chão, cheio de buraco, de lama, de curva, o que que você vai fazer? Você vai devagar, não vai? Então, fica aí com a sua pobreza, tá entendendo? Com as suas dificuldades, e você vai levar avante a sua missão. Isso serve para nós, porque muitas vezes a gente às vezes quer, né? Quer ter mais um pouquinho de dinheirinho, coisa e tal, mas todas essas dificuldades. E só para concluir também com relação a esses encontros, tem uma página também do Chico, o Espírito pelo Chico, estou esquecendo, não sei se é do Emmanuel da Luiz, tudo certo. Ou seja, está tudo certo, nós estamos no lugar certo, com a pessoa certa, com a profissão certa, está tudo certo, nada está errado. E principalmente com familiares que nos causam, às vezes, dificuldades, contrariedades e tudo mais. Essa é a minha participação. Jesus te abençoe, tá? Só se você não tivesse falado nada e só sorrisse esses 50 minutos, já falaria a palestra. Quem mais gostaria de falar? Quem mais? Alguém gostaria? Juliana, posso contar um caso rapidinho? Ótimo. É porque essa página, toda vez que eu ouço, ela me remete à minha adolescência. Porque eu entendo como desgraça real essa questão justamente que a nossa irmã Cláudia falou, do pensar bastante no que a gente vai fazer, porque as consequências podem ficar para muito tarde. E eu, na minha adolescência, eu vivi enchendo a paciência dos meus pais, principalmente do meu pai, para ele me dar uma moto. Eu queria porque eu queria uma moto. Com 15 anos, 14 anos, 16 anos, eu queria uma moto. Até que quando eu cheguei à idade adulta, eu comprei a moto. Mas o que isso tem a ver? Tem a ver que eu, já lá para os meus 17 anos, eu estava na casa de um primo meu, conversando com ele quando chegou a notícia que um vizinho dele, colega dele, também mais ou menos da nossa idade, o pai tinha dado um carro para ele, ainda menor de idade. Não demorou 2 semanas, esse menino sofreu um acidente fatal. Então eu fiquei pensando na condição daquele pai, e eu penso nisso até hoje. O que é a desgraça real? É ter o seu filho ali perturbando. Não, eu vou embora de casa, eu não quero mais. Você não me dá o que eu quero. É essa que é a desgraça real? É que ter pulso com o filho? Ou é depois ter que chorar a responsabilidade de ter sido responsável pelo desencarne do filho e levar isso para uma próxima reencarnação? Então, esse caso que eu vivenciei de perto na minha adolescência me marcou muito
eu não consigo esquecer dele toda vez que eu ouço alguém comentar ou ler essa página. Era só isso, tá? Muito obrigado, boa noite. Foi muito bom, Cláudia, tá? Me desculpe por ter Obrigada. chegado um pouquinho atrasado. Eu, ultimamente, não tenho conseguido chegar na hora, mas foi ótimo ter ouvido o teu estudo e visto. Obrigado, Marcos. Mas é claro, você vai para todos esses lugares aí, no minuto, Essa é canal, uma seleção que tá vai na passando. praia. Aí não dá, né? Quer estar em todos os lugares ao mesmo tempo, não é possível. Só Gente, pelo pensamento. olha as paisagens. Alguém gostaria mais de falar alguma coisa, fazer algum comentário? Posso falar, Jurema? Posso. E eu ia pedir para Sim, você, então, fazer os comentários e fazer a nossa prece final, tá? tá. Eu só queria convidar vocês para não esquecer que na semana que vem nós teríamos aqui estreando no nosso canal a Eva Patrícia de Oliveira, filha do nosso querido Pedro Paulo. A Eva, ela fez um artigo de um livro que foi lançado essa semana, esse artigo ela fez A Cura da Alma como caminho para a saúde integral. Então vai ser o título da nossa semana que vem. Todo mundo convidado. Cura da Alma como caminho para a saúde integral, com a nossa querida, que a gente conhece desde a infância, Eva Patrícia. Tá bom? Então vai lá, Cris. Eu gostei muito da apresentação da Cláudia e alguns pontos realmente me tocaram. Por exemplo, ela botou uma imagem do indivíduo com o pensamento todo desarticulado, falando com o outro com o pensamento harmonizado. Você vê como é importante a palavra, né? Já foi citado aqui que o nosso comportamento é importante, mas também a palavra, né? Como é importante uma palavra, vamos dizer, desequilibrada, desequilibra uma reunião, desequilibra uma família, né? Às vezes uma palavra, uma reunião familiar, aquilo pega mal e aí as pessoas ficam contrariadas, sofrem, causam mal-estar. Quer dizer, a gente tem que vigiar não só o pensamento, mas também a palavra, que é importante, né? E eu, já que estamos no campo das histórias, também vou contar uma história. Era uma vez um homem muito rico, né, que tinha um filho muito querido, filho único, né? E aí o filho quebrou a perna, né? Aí todos falam, coitado, quebrou a perna. Ele falou, não, foi bom ele quebrar a perna. Aí o pessoal, mas que pai desumano, né? Logo na sequência, houve uma guerra e todos os jovens foram para a guerra. Mas como ele estava com o pé quebrado, ele não foi para a guerra. Quer dizer que então você vê que a desgraça real, né? Ele ter quebrado a perna, ele não foi para a guerra, quer dizer, ele realmente escapuliu da guerra porque tinha quebrado a perna, quer dizer, que às vezes a gente reclama de uma ocorrência que acontece na nossa vida, a morte de um parente, às vezes a falta de dinheiro, como no caso do Chico, e a gente, poxa, como eu sou infeliz, mas às vezes aquilo é que vai nos salvar. E aquilo é o bom, é o que é a verdadeira felicidade, é você não ter dinheiro, você às vezes estar doente, porque às vezes toda doença é um momento de reflexão, né? Porque a gente corre, 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 corre. Quando fica doente, a gente para. Aí é um momento que você vai meditar, você vai passar limpo a sua vida e você pode, às vezes, depois de uma doença, ter uma total transformação. A gente acontece muito a pessoa que tem infarte, que está do outro lado, que já vai morrer, aí a pessoa, quando volta, é um outro ser. Parece até que aconteceu 2 casos na minha família. Um tio meu que era muito pão duro, eu morava lá no Leblon, assim, mas não assistia mais ninguém, era aquela pessoa assim. Quando ele passou mal, olha, passou a ser generoso, amoroso, fraterno, familiar, começou a ser, quer dizer,
foi o choque de ficar daquela linha, né? Que aquela linha transforma a pessoa, né? E teve outros casos, pessoas que fizeram operação do coração, quando voltou, é aquela pessoa fraterna e amorosa. Antes era uma fera. Teve aquele choque, né? Então acorda, né? Então, às vezes, até uma doença é um momento também bom para a gente, que às vezes a gente não reflexiona sobre isso. Então, realmente, o tema da palestra é muito importante e você nos levou a refletir sobre muitos temas, entendeu? Então, muito bom, gostei muito, obrigada. Bem, então agora vamos fazer a nossa prece, né, Jurema? Agradecendo a Deus, né, e levando o nosso pensamento ao Criador, aquele que nos deu essa vida, essa reencarnação, essa oportunidade preciosa de estar nesse planeta, nesse momento de transição planetária, onde existe tanta dor e tanto sofrimento, que possamos fazer a diferença aqui, procurando trazer o amor, trazer a paz, trazer a harmonia nos nossos pensamentos, nas nossas ações, para que possamos, de alguma forma, mesmo que seja pequena, trazer uma psicosfera um pouco melhor para o planeta, em que a dor e o sofrimento campeia por todos os lados. Que o nosso Criador possa abençoar todos que aqui estão e também aos doentes, aos que estão nas prisões, a todos aqueles que sofrem, aqueles que moram na rua, enfim, onde existe a dor e o sofrimento, que os anjos do Senhor possam estar ali amparando e protegendo. Agradecemos tudo que temos recebido, que assim seja. Obrigado, Cristina. Enquanto você estava fazendo a prece, eu me lembrei de uma frase de um livro do Emmanuel, eu não me lembro do livro, não me lembro, mas que ficou muito no meu coração. Ele dizia assim: o momento da minha maior libertação foi quando eu estava algemado. Então, aquilo ficou muito na minha cabeça, né? Quando eu estava algemado, foi que eu me libertei. Então, eu queria agora perguntar quem é a Samsung SM A150M? É a minha terapeuta, Regina. A Ela Regina. está em São Paulo, é? Oi, Oi, Regina. Regina. Olha, Oi, seja Regina. muito bem-vinda. Você Está está aí. fechado? Está fechado o seu microfone, Regina. Ela saiu? Oi, abriu? Oi, abriu agora, mas a gente não tem a nossa Abriu. imagem. Você está sem Peraí. imagem. Abriu uma saída da imagem, né? Peraí. Isso. Ih, meninas, eu acho. Opa! Oi. Oi, Oi. Regina. Olha, seja muito bem-vinda. Você já conheceu aqui o grupo, sabe como é que é a vibe daqui? Espero que você volte, tá bom? Você está sem som, Regina. Está conseguindo abrir o... Abriu? Abriu, Abriu. gente? Abriu. Abriu, não estou vendo o rostinho, vocês estão vendo Aí, só de Nádia. novo. Mas olha, muito obrigada, Nádia. A Nádia, de tanto me pedir, Regina, é tão gostoso, participa. Hoje eu tive uma brechinha, porque no mesmo dia desse encontro é também o encontro da minha casa espírita aqui em São Paulo. Só que choveu muito aqui, e aí eu decidi não ir à casa espírita. Eu falei, Nádia, hoje eu vou entrar na reunião de vocês. E eu acho que tudo tem um porquê, claro, né? A espiritualidade preparou. Ouvi algumas pessoas falando que eram para elas, mas eu acho que, na verdade, foi para mim esse encontro. Foi maravilhoso estar com vocês. Eu estou vivendo esse momento de sofrer com proveito. Eu fiz a minha separação em janeiro, dia 4 de janeiro, e ao invés de sofrer, eu resolvi trazer tudo isso e cuidar de mais pessoas. Cuidar de mim, mergulhar em mim, estudar, cuidar do meu filho, aprimorar e cuidar também de mais pessoas. Então, hoje, eu pego a minha dor e transformo a minha dor em cura. E gratidão por estar aqui, gratidão por poder conversar com vocês.
adorei. E sempre que possível, que eu tiver uma fugidinha da minha casa espírita, eu vou entrar aqui para falar mais com vocês. Muito obrigada, Nádia, por insistir, obrigada por me trazer aqui no encontro. Que bom. Eu que fico feliz de ver aí. Obrigada. Bom, queria Obrigada. agradecer a Cláudia. Cláudia, realmente foi muito bom você ter mais uma vez você aqui na nossa casa, né? Num estudo muito bom. Vou levar essas reflexões agora, hein? Já estou aqui, já vou deitar Alegria pensando. minha. Cláudia, Tá muito por aqui. obrigado. Nós estamos aqui, então, encerrando o nosso encontro e convidando vocês para a semana que vem estarem com a nossa querida Eva aqui, falando sobre a cura da alma como caminho para a saúde integral. Gente, Amém. tá bom? Oi, a Ângela está aí. Oi, querida. Como é que tá a mamãe? Tchau. Beijo. Tá bem, vamos indo. Com a minha, com Boa noite a relação ao que a todos. Cláudia Fiquem todos falou, com Deus. enquanto ela falava, ficou Beijo, claro meu para amor. mim, um dos meus principais exercícios é a paciência que eu estou tentando. Ótimo. Todos nós. Ai, Todos, né? Obrigada, Foi tudo querida. bacana Beijo. aqui. pessoal, uma boa noite para Beijo. vocês. Tchau. Boa noite. Foi Boa muito noite. bom. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Tchau, gente. Até Vocês segunda-feira. também. Boa Boa noite, semana. pessoal. Tchau, tchau.